Eu ia deixar esse vídeo para depois, para não ser o primeiro vídeo do ano, né? Porque a minha intenção era colocar uma coisa, um assunto, né, sei lá, mais leve aqui, não uma coisa tão tensa, né? Pelas coincidências que aconteceram referentes a essa questão, que eu já vou explicar, eu achei melhor falar logo. Que fique claro aqui, gente, pelo amor de Deus, que esse vídeo não é um incentivo deliberado. Muito pelo contrário, na verdade, a intenção é prevenir problema, né? Prevenir acidente, gerar o senso de responsabilidade no que diz respeito a essas práticas. Por quê? Volta e meia tem gente me pedindo para assistir vídeo de tutorial que ensinaram no TikTok, ou até mesmo aqui no YouTube, tem gente que cria método novo para isso. Essas coisas que eu sou terminantemente contra, né? Que eu acho uma irresponsabilidade sem tamanho. Depois desses acontecimentos que eu vou relatar aqui, aí mesmo que eu vejo o quão absurdo é você banalizar a Goécia e essas práticas. Por que de eu fazer esse vídeo é que eu tive uma experiência recente que foi bem grave, bem assustadora, e assim, me assustar nesse sentido não é uma tarefa tão simples, né? Porque eu já lido com essas coisas espirituais, sobrenaturais já desde muito novinho, mas isso realmente foi muito surpreendente para mim. E coincidiu de um momento em que eu estava com isso muito na minha cabeça. Esses dias, poucos dias atrás, eu acabei recebendo no mesmo dia uma mensagem de uma pessoa no direct do Instagram relatando um problema com o mesmo Daimon, com a mesma criatura, né? Vamos colocar assim para evitar ficar falando o nome. O problema que ela teve também foi muito grave. E, cara, na hora que eu li aquilo, eu falei, gente, essa sincronicidade, essas coincidências são muito assustadoras. Aí eu resolvi fazer o vídeo, porque eu sei que com essa banalização, né, que a internet trouxe, essa simplificação, hoje é tudo comercial, então as pessoas querem vender curso, as pessoas querem vender livro, vender método novo, quer ganhar view em cima de vídeo facilitando as coisas, como se fosse tudo simples, e não é. Nada no meio sobrenatural, espiritual é simples, gente, nada. E eu fiquei pensando, né, falei, gente, pra mim trouxe esses discos todos. Você imagina pra qualquer outra pessoa que não tá inserida nesses contextos místicos, ocultistas, o que pode acontecer, né? Então vamos lá, primeiramente. O primeiro vídeo que eu tratei desse assunto aqui no canal foi um vídeo onde a minha própria visão, a minha experiência dentro disso estava deturpada por uma influência de entidade que eu já expliquei tempos depois que eu entendi aquele contexto todo, que realmente não estava inserido nessa questão da Goécia, era outra coisa. Aí que eu fui entender a desordem total por trás daquilo. Então esse vídeo foi explicado mais à frente com outro vídeo em resposta sobre isso, certo? Isso aí você pode procurar aqui no canal. Depois que eu iniciei um outro caminho e tudo mais, por volta de 2019, eu fui entendendo melhor, e eu mesma perdi esse entendimento mistificado que eu tinha da Goécia, que foi passado para mim pelas próprias entidades, né, de esquerda da Umbanda no caso, e como eu confiava cegamente, eu acreditava cegamente em tudo que eles diziam, eu respeitei. Só que depois eu fui ver que não era bem daquela forma. Pelo contrário, como eu sempre digo, né, eu acho a Goécia nesse sentido mais segura até do que você lidar simplesmente com um morto. Porque pelo menos, fazendo da forma correta e tudo mais, você tem um ensinamento ali que te ensina os banimentos e a questão de proteção e tudo mais. Então, pelo menos, é um método mais assertivo. E pelo menos você sabe exatamente onde você está pisando, né? Você sabe com o que você está lidando. É diferente de espíritos, porque são pessoas e você não tem como saber quais as intenções das pessoas, bem como você não tem como segurar alguém de entrar aqui, né? Você não tem como fazer isso com o espírito. E nesse sentido, eu acho a Goécia um tanto mais segura. Porém, preste bem atenção. Isso não quer dizer que eu estou mandando você mexer com isso. Tampouco quer dizer que eu não acho que ela seja perigosa. Ela é perigosa. Depois dessa experiência que eu tive, que eu já tinha ouvido falar disso, eu percebi que
a questão que já me falaram até de risco de vida, risco de você enlouquecer, risco de qualquer coisa mais grave, gente, existe, é real. Sabendo disso, vamos para o meu contexto. O que aconteceu? Como eu falei agora há pouco, né? Eu estou dentro de uma condição, uma situação em que eu estou em estudo constante de muitas práticas ocultistas, religiosas e tudo mais, e algumas coisas eu tenho que praticar no intuito de aprender a dominar aquilo, sabe? A Goécia, nesse sentido, é uma dessas coisas. E já tem um tempo, bota aí desde 2019, que eu tô nessa imersão, né, de vários aspectos. Primeiro ponto importante para você saber, dentro desse contexto, tudo que eu estava fazendo, de certa forma, eu tenho orientação, proteção dentro do que eu sigo, né? Eu tenho essa segurança, digamos. Eu estou entrando, mas eu estou entrando com um cinto de segurança, digamos assim. Então, eu não estou desamparada nesse aspecto, entende? Eu também tenho supervisão e muito, assim, respaldo. Bota aí, como que eu vou explicar isso sem ser direta? Eu sou bem cuidada no sentido do que eu estou entrando para fazer, entendeu? Eu preciso aprender, eu preciso praticar, eu preciso tentar dominar, e isso é necessário para minha situação, para minha condição, não tenho escolha quanto a isso, mas eu também tenho respaldo, certo? E, sinceramente, vou ser muito franca com vocês, se não fosse por essas condições, que para mim elas são meio que obrigatórias, digamos assim, eu tenho que fazer isso, eu não faria não, gente. Eu não faria não. Eu faria se eu precisasse disso de verdade para alguma coisa, sabe? Aí eu acho que eu me aventuraria, eu acho que eu tentaria, porque eu sou muito predestinada a tentar conseguir as coisas que eu quero, então, vale aquele risco ali? Será que vale? Se valer, eu tento. Mas, em condições normais, eu, sinceramente, eu não lidaria com esse troço, não. Não lidaria, não. Porque ali eu vi que quando aconteceu esse incidente, eu vi que, gente, o troço é grande. O negócio é realmente grande. E outro ponto que eu vou deixar claro aqui. Como eu fui fazer a prática na intenção de domínio, de estudo e domínio, o que eu fui tentar conseguir, né, barganhar com essa criatura, esse espírito, era uma coisa que eu não tinha uma necessidade real, porque as coisas que eu tenho necessidade real, elas são supridas por outra alçada, é outra coisa. Inclusive, eu nem posso ficar pedindo coisa para outros espíritos e outros deuses, outras coisas assim. Existe meio que um monopólio para mim nesse sentido. Mas eu preciso ter contato eu preciso desenvolver relações e ter contato com essas criaturas no sentido mesmo de aprendizado. Tá, isso tá acertado, ok? Vamos lá. Não foi a primeira, nem a segunda, nem a terceira invocação que eu fiz ou o contato que eu tive com essas criaturas, certo? Como eu falei, eu já venho nessa prática aí, já venho nesse aprendizado desde 2019 que eu tô fazendo essas coisas de forma bem intensa. Então, não é uma novidade. Eu não tenho 10 anos de experiência, mas eu já tô tranquila. Vamos botar assim, tô tranquila dentro disso. Eu fiz a prática no momento, no contexto daquilo tudo ali, saiu tudo certo. Geralmente esses espíritos são hostis mesmo, a gente já sabe disso. Eu no lugar deles acho que eu seria também, né? Mas eu notei, no momento, eu notei uma coisa um pouco mais dura. Em português, claro, aqui eu tive um pouco, assim, de desconforto, sim. Eu já tinha visto outros até com um aspecto mais feio e mais sombrio, mas aquela sensação de um tipo de ódio que você sente misturado com um desprezo, uma coisa assim, ao mesmo tempo que você sabe quando você está diante de alguma coisa que você sabe que te oferece um risco? Eu senti isso de fato, isso foi bem forte. Mas, no momento da invocação em si, eu não vi. Não tem uma coisa que eu falei, gente, aconteceu uma coisa errada, eu vi alguma coisa se movendo. Não, nada disso, nada disso. Tudo bem, eu fiquei com esse desconforto, essa coisa, mas tudo correu bem.
a questão referente às ordens que foram dadas e tal foi cumprida, tudo certo. Só que eu encerrei o ritual, eu encerrei o processo todo com esse sentimento, essa coisa que ficou. Tudo bem. Gente, quando foi ao longo que isso aí eu fiz à noite, outro ponto importante, eu já fui orientada a preferir o horário da tarde ou dia. No caso, a criatura em questão é um duque. Eu não vou falar o nome aqui, porque eu também não vou facilitar isso aí, porque eu sei que na internet tem gente que às vezes até a pessoa é até agnóstica, mas ela vai lá e faz a coisa para ver se funciona, né? Eu sei que isso aí é uma cilada muito grande, então eu não vou falar o nome aqui, mas ele é um duque, então ele pode ser invocado em diferentes horários, não tem essa questão de ser noite ou dia, enfim. Mas eu, particularmente, eu gosto da noite. Não só porque eu sou uma pessoa noturna mesmo, mas eu me sinto, energeticamente falando, eu me sinto mais forte para essas coisas à noite. Eu já tinha sido orientada a fazer de dia. Talvez eu tenha errado nisso aí, não sei. Eu encerrei tudo com esse sentimento, essa sensação que eu tô falando, que eu não tava muito bem. A coisa que eu senti logo de imediato foi dor de cabeça realmente forte. E não levei muito em conta porque essas coisas acontecem, né? Às vezes até em trabalho, quando você tá dando a macumba e tal, essas coisas acontecem também, de dor de cabeça, esses desconfortos assim. Segui. O problema começou ao longo da noite. Por quê? Eu acho que nessa noite, se eu dormir cerca de pouco mais de 3 horas, foi muito. E cortado, né? Realmente foi muito difícil dormir, porque você acaba passando como se fosse... não são projeções diretamente, mas você corre o risco de sair, você sente que você sai, mas você tá ali, só que você não consegue descansar. Então acho que é por isso também que, não só porque você de fato dormiu pouco tempo, mas é que o pouco sono que você consegue fica entrecortado por essas saídas, né? Essas projeções. E quando você vai fazer uma projeção que você está planejando, você quer fazer aquilo ali, é uma coisa, né? Agora, quando você fica sendo forçada ou puxada, é muito, muito chato e cansativo. A gente a gente acorda moído mesmo. E foi muito pouco tempo de sono. Bota aí por volta de umas 4 horas. Essas coisas que acontecem no filme de terror, né? Que a hora do sono é sempre a hora que as criaturas aproveitam para poder chegar perto de você. Gente, é real. É real porque eu acredito que justamente a hora do sono a gente tá com a consciência mais disponível, a gente está com o espírito mais solto também, está descansado e está também vulnerável, né? Porque você está ali deitado, você está dormindo, então qualquer coisa que for para te atacar, se for um animal vivo mesmo, se for outra pessoa viva, ou se for qualquer coisa sobrenatural, ela vai te encontrar ali desmaiado, né? Então é muito simples. É por isso que o sono é tão delicado nesse sentido de espiritualidade. E nesse dia eu tive muitos problemas. Só que assim, deixa eu contextualizar para você entender a minha condição espiritual hoje. Eu estou numa situação em que eu estou, digamos, estudando, estou passando uma preparação, uma coisa assim, que eu não vou entrar em detalhe, e que dentro disso eu tenho que aprender a lidar e resolver uma série de problemas que vão desde questão minha, pessoal, a questões espirituais, mágicas, a questões dos outros. Então, assim, são muitas coisas. É como se fosse um laboratório, que alguém jogou você ali e fala assim, foda-se, resolve aí. É tipo isso aí que eu tô passando, né? Só que não é bem um laboratório. Tá mais pra uma jaula de leão, que eles jogam você ali, você que se foda e se arrebente todo pra resolver. É mais ou menos isso que eu tô passando. Então, quando esses problemas, essas questões vêm, eu tenho que dar um jeito de resolver. Eu não tenho uma mãe de santo, por exemplo, que eu vou chegar lá e falar, me ajuda aqui, igual a gente sempre faz, né, na macumba. Não funciona assim, infelizmente. É uma coisa bem mais cruel, bem mais difícil. E eu tenho que resolver. Então, eu já sei disso.
certo? Eu já tô preparada para passar isso. Preparada, entre aspas. Preparada eu nunca tô. Mas assim, eu já tô sabendo que eu vou passar aquilo, você entendeu? Então tem coisa que quando acontece, eu mesma tenho que ter também um controle mental, emocional, de não surtar, de não ficar apavorada, porque eu não vou ter alguém aqui para pedir ajuda nesse momento. Eu tenho que me virar. Então essas coisas nessa madrugada em questão começaram a acontecer. Não vou mentir para vocês, gente. Por mais que eu tenha tempo de lidar com essas coisas, né, desde muito novinha e tal, são poucas coisas que me assustam, mas eu sou pessoa, né, eu tenho medo, sim, eu fico assustada, sim. E levou até um tempinho para eu começar a ter medo nessa ocasião. Medo, assim, eu fiquei nervosa a princípio, mas coisa que a gente vê, fantasma que a gente vê normal, coisas feias que aparecem, começa a incomodar quando você começa a sentir, né, de forma física aquilo, mas tudo bem, aí foi passando. O meu problema mais crítico dentro dessa questão toda aconteceu na manhã. Primeiro que eu não acordei, né, esse sono entrecortado que eu tive, quando foi provavelmente por volta das 6 da manhã, eu já despertei, eu não conseguia mais dormir nem a pau, e sem contar que eu tava com uma dor de cabeça, gente, mas uma dor de cabeça do caralho, uma coisa horrorosa, muito, muito forte, muito pesada mesmo. Fui fazer meu café, tudo mais, porque eu achei que aquilo fosse se encerrar pela manhã, conforme a ingenuidade da pessoa. O sol fosse ficar alto, pensei, poxa, vai ficar bom, né? Eu vou melhorar, apesar da dor de cabeça que eu tava, mas eu vou melhorar. Tá. Saí do escritório, tomei meu café e tal. Gente, piorou. Não só a questão das presenças, o que muita gente espera de um ritual de Goécia é que você veja o sujeito que você invocou. Mas não é só isso, não. Tem outras coisas. Porque aquilo, né? Eles têm legiões que eles comandam e tal. Então eu acredito que muito do que aparece sejam por conta dessas legiões. Outro ponto importante que vale lembrar, eu tenho seguranças, né, em respectivos espaços da minha casa, né, porque como eu tenho animal e eu moro com a minha mãe, né, então até para a questão de proteção deles, eu tenho um limite, né. Então nesse dia, por exemplo, que ocorreu isso, eu não saí de dentro da minha casa, eu fiquei num espaço específico para eu não barrar essa segurança, entendeu? Tipo, botei o problema todo mais para onde eu estava, para eu resolver, enquanto que o restante estava seguro, estava com essas seguranças. E eu só saí de dentro da minha casa, eu só tive contato realmente com o externo, já era, acho que mais de 5 da tarde. Mas antes disso, vamos voltar aí para essa manhã. Fui lá embaixo, peguei meu café e tal, subi. Gente, eu lembro que eu botei o café na minha xícara e simplesmente eu comecei a ver a minha visão se apagando, se esvaindo. Comecei a ver tudo ficando preto, mas não porque eu ia desmaiar, não. A visão mesmo, sabe? Assim, como vocês sabem, eu sou míope, eu sou muito, muito míope. E eu preciso de correção constante, então acordo, boto lente, tiro antes de dormir. Muitas vezes eu durmo, isso não deve acontecer, mas acontece, né? Porque eu preciso tanto que, enfim, eu tô sempre com isso. Nesse dia eu estava sem, mas porra, a visão embaçada da miopia é uma. Você vê a sua vista literalmente escurecendo a ponto de você não conseguir enxergar, é brabo. E aí meu parceiro, aí eu tive, né, eu dei um pequeno surto ali. Eu fui e avisei minha mãe, falei pra minha mãe que eu tava muito mal, que não era pra ela ter contato comigo e me incomodar nesse dia. Expliquei o que tinha acontecido. Ela perguntou se eu queria ir ao médico e tal. Como eu já sabia a origem, né, e as circunstâncias, lembrando aqui sempre que eu tô dentro de um acompanhamento, dentro de uma condição, que eu não tô aleatória nisso, não tô fazendo teste, então eu tô falando isso aí pra você ter uma noção de como é perigoso, que sozinho eu não faria essas coisas, gente, pelo amor de Deus. Por isso que eu tô falando pra você também não fazer. Mas eu expliquei a ela que
era uma questão que ia passar. Ela já sabe que eu não vou entrar em detalhe com ela, então ela deve ter deduzido que tinha a ver com isso. Aí, porque olha o que aconteceu. Ela estava dentro de casa, no quarto dela, e eu falei, né, da questão dos espíritos, das coisas que ficam pelo ambiente junto com a criatura em questão. Gente, começou a aparecer coisa. A minha mãe é mãe de santo, né, como vocês sabem, ela vê. E ela chegou pra mim, uma das vezes que ela veio me ver no quarto, porque eu tava sem conseguir enxergar e tal, ela veio chorando e falou assim: olha, não vai dar não, eu vou embora daqui. Tadinha. Eu não vou embora daqui. Porque eu tava lá embaixo, eu vi um negócio lá embaixo, e eu não sei o que tá acontecendo. Aí eu mesma orientei ela a sair pra ela dar uma volta. Eu falei que as coisas iam ficar tranquilas, né? Ela perguntou como eu tava, eu falei que eu ainda tava sem enxergar, e eu tava realmente sem enxergar. Gente, é uma sensação assustadora. Porque eu enxergava, o pouco que eu enxergava era tudo cinza, e tipo, as coisas, tipo, objetos, coisas aqui assim, tipo, muito embaçada, sabe? Muito embaçada. Mesmo que estivesse aqui, muito próxima, sabe? Horrível, horrível. Ali, eu juro pra vocês, ali eu tava, assim, achando realmente que eu tinha ganhado um problema de saúde, que eu tinha perdido, na verdade, a minha visão, e eu ia precisar ir ao médico mesmo. Pra piorar a situação, eu comecei a ficar com uma dor de cabeça descomunal, e eu sou uma pessoa muito resistente à dor. Muito, muito, muito. Eu já falei aqui, né, que eu fiquei com o apêndice furado até que ele estourou. Eu tava dentro de casa, então assim, a minha percepção de dor é muito diferente da maioria das pessoas. É muito difícil uma dor me desconcentrar, né? Mas como tá doendo muito, o corpo mesmo tem as reações, né? Cara, a lágrima, ela escorria assim, de tanto que a minha cabeça tava doendo, uma coisa horrorosa. E eu tomei remédio, entrei pra tentar ver o que estava acontecendo, no sentido de se eu precisaria de outro banimento, algo assim. Mas haviam me passado que eu não precisaria fazer, então eu aguardei um pouco. Mas, como eu tô nessa questão de teste, eu sei que de repente podem estar mentindo pra mim, né? Podem estar mentindo pra testar se eu vou saber o que fazer, ou se eu vou tomar a decisão correta. E eu não estava em condições de fazer nada, justamente porque eu não estava enxergando bem. Mas eu pensei, cara, eu sou oraculista, né? Eu sou, sem falsa modéstia, eu sou um excelente oraculista. Então eu vou tentar usar o oráculo para saber o que está acontecendo, para ver mais a minha condição de saúde. Porque assim, gente, por mais que tenha um contexto, por mais que seja uma coisa que a gente meio que já tá esperando, meio que já tá sabendo, apesar de eu nunca ter esperado que eu ia perder a visão momentaneamente naquele dia, eu prefiro depositar minha confiança numa coisa que eu já sei como funciona, né? Eu não de forma alguma eu dispenso oráculo, e eu fiquei com medo pela minha saúde mesmo. Eu botei pra ver se era necessário que eu fosse ao médico, até porque minha mãe, a pessoa quando tá com medo perto de você, por mais que você esteja mantendo o controle, você fica com medo também, né? Ver o que aconteceu comigo em relação à minha mãe. Aí eu olhei, eu não tava com uma questão de saúde, tava dentro do esperado. Então, eu fiz sim outro banimento sobre isso, mas uma coisa que eu aprendi, que é o que eu queria dividir aqui com vocês, referente a esse vídeo, referente a essa criatura, esses espíritos da Goécia, né? Isso foi ensinado para mim, eu vou repassar aqui para vocês. A gente tem que entender o contexto deles. Primeiro, são criaturas que vieram antes da gente. Não gostam de seres humanos. Não gostam de seres humanos, gente. Então a gente meio que tá perturbando eles, né? Tá enchendo o saco deles com umas coisas assim ridículas, minúsculas, perto do tamanho deles enquanto criaturas, né? E a gente tá perturbando a vida, a existência deles. A gente que é criatura muito, muito inferior, que você vê eles com uma presença, né? Um toque, uma proximidade, eles podem ferrar a sua saúde, né? Nesse dia eu vi que, mano, eu fiquei sem enxergar. Eu fiquei vendo tudo cinza.
cinza para preto. Você não tem noção do desespero que é uma coisa dessa, porque desesperador, porque não só é a sua visão, né, que tá em jogo, mas eu pensei, mano, se ele chega perto de uma pessoa e ele mexe na visão, que é uma coisa tão, tão foda, né, tão absurda, ele pode fazer qualquer coisa, né? Então, olha a grandiosidade dessas criaturas, pra ela te ferrar assim de uma forma tão rápida, né? Pra você lidar com eles, pra você tentar alguma coisa com eles, conseguir alguma coisa com eles, você tem que tentar criar uma conexão. Que é aqui que entra o pulo do gato, que essas criaturas, elas simplesmente podem, assim como uma pessoa, né, desenvolver simpatia ou antipatia por você, ou não, elas podem simplesmente te ignorar, mas o que eu entendi, você precisa conseguir despertar alguma atenção positiva. O que eu aconselho depois disso, de verdade, gente, se você teve um contato com um deles e você achou que você não foi bem-vindo, logo de cara você sentiu que ele detestou você, ele não gostou de você, aconteceu alguma coisa que provasse isso, sai fora. Desiste. Passa para outro. Tem muitos outros que você pode tentar, entende? E eu já vi, de verdade, eu já lidei com uns desses que são muito mais práticos, são muito mais simples e eles implicam muito menos riscos. Pela minha experiência, pelo que eu já conversei, já aprendi com outras pessoas. E olha, um ponto importante, se você parar para ler o livro, ele não diz que esse Duque, ele ele é assustador dessa forma não, tá? Isso aí eu entrei e foi de gaiato, porque tem uns espíritos que você lê ali, ele já fala logo de cara, ó, ele pode imolar você e os outros, ele pode fazer e acontecer e tal. Você já tá meio que esperando o pau comer ali, né? Aí a gente automaticamente pensa assim, eu não vou tentar isso aí não, vou procurar outro, vou tentar esse. Mas cara, esse não tinha isso, entendeu? Eu literalmente entrei de surpresa, eu não esperava. Agora você fica imaginando, se o espírito que não tem detalhamento de que ele pode prejudicar dessa forma, de que ele pode ser hostil dessa forma como eu senti desde o início da invocação, tu imagina os que já tá escrachado, né? Então, só para constar, dentro da minha situação, né, atual, eu sou ensinada também a tentar manter um controle, bem como ter uma certa imposição sobre essas criaturas e outras coisas, né? Então, dentro desse contexto que eu estava sendo ensinada, eu consegui controlar a situação. Então, foi feito, de certa forma, outro banimento, sim. Eu controlei, resolvi, mas eu vou falar pra vocês. Eu comecei a passar mal às 6 horas da manhã, né? Eu fui melhorar, eu fui resolver, finalizar tudo isso, já era mais de 4 horas da tarde. Então, assim, eu fui estar 100%, 5 e poucas, 6 horas, algo assim. Gente, foi 12 horas aí de luta, pra vocês terem uma ideia. Eu lembro que nesse dia, eu até postei no Instagram, eu tava na rua, eu filmei uma parte do carro, né, à noite, e eu coloquei que tinha sido um dia difícil, não sei o que, mas eu consegui resolver e tal. Pô, cara, vocês nem imaginam, foi muito complicado. Sem dúvida, esse foi um dos episódios nesse sentido de espiritualidade, magia e tudo que eu já vivenciei, mais delicado, sem a perder de vista, cara, porque foi a primeira vez que eu vi na prática o quão rápido e de forma forte e real uma coisa sobrenatural pode realmente interferir na vida de um ser humano. Assim, sabe? Porra, é sua visão. Imagina você ficar quase cego, sabe? Por causa de uma coisa mágica que você estava mexendo ali. Então tem coisa que a gente vê em filmes de terror e a gente pensa, porra, isso não existe. Igual essa questão de exorcismo. Aí você começa a entender, é outro ponto que eu queria falar aqui nesse vídeo. Aí você começa a entender por que tem gente que já morreu em exorcismo. E uma coisa que eu fui ensinada dentro desse contexto, né, que eu tô, é que
A pessoa que lida com magia, com o ocultismo, com essas coisas misteriosas, ela necessita ter uma saúde excelente. Ela precisa, de verdade. Então, se você é uma pessoa, você está querendo ser um sacerdote, você está querendo ser um mago, uma bruxa, algo assim, que, de certa forma, ser uma função de comando dentro desses contextos espiritualistas, mas principalmente ocultistas, mágicos, gente, cuida da saúde de vocês. Porque é assim que as pessoas morrem em exorcismo. É assim que as pessoas ficam doentes. E esse episódio me mostrou que a gente está acostumado a ver a pessoa que ficou doente no contexto espiritual a longo prazo, né? Depois que ela se meteu naquilo ali, ela ficou diabética. Depois que ela se meteu naquilo ali, ela ficou com um problema mental, não sei o quê. A gente está acostumado a ver isso. Mas, assim, imediatamente, eu mesma nunca tinha visto. E se eu tivesse doente? E se a minha saúde não fosse boa? Você entende? Vamos supor, a minha pressão é naturalmente baixa, ela é tipo 10/8. Mas e se eu fosse hipertensa? Você entende? A minha pressão tinha ido pro caralho. Ali, ele tinha me matado. Ele tinha me matado, gente. Sem falar questão de a parte cardíaca, a questão de alimentação. Por que tem até livro antigo, coisa que fala que magos e que sacerdotes dentro desse contexto precisam ter uma alimentação... eu acho muito exagerado muita coisa, né? Até porque tá num contexto mais antigo, então não precisa a gente aplicar ao pé da letra, mas, gente, cuida mesmo. Porque imagina uma pessoa com as artérias entupidas, com a presença de uma criatura dessa, gente. A pessoa morre. Não, a pessoa morre, sabe? Não tem muito o que fazer. Eu acho que é nessa aí que muita gente deve realmente ficar doente, de verdade. E até mesmo a questão da saúde mental, ela tem que ser tratada. Ela tem que ser muito bem vista, cuidada diariamente. Então, se você tá nesse processo, se cuida, cara. Procura autoconhecimento, trata mesmo, porque em mim afetou o físico, mas provavelmente até porque eu dentro do meu contexto, eu precisava passar por isso para resolver isso, né? Para eu conseguir resolver. Mas na pessoa que me enviou a mensagem, afetou demais a parte psicológica mesmo, emocional. A gente sabe que não só demônios, mas espíritos ruins, de uma forma geral, eles mexem muito nessa parte psicológica. É por isso que é tão importante o autoconhecimento e o autocontrole, porque você começar a sentir uma coisa diferente, você consegue identificar, poxa, esse pensamento aqui não é meu, essa sensação que eu tô não é minha. Você capta a influência, entendeu, gente? Isso até de trabalho. Às vezes alguém faz uma macumba ou algum tipo de feitiço pra você e aquilo mexe com a sua cabeça. Se você for uma pessoa que tá focada nesse conceito de autoconhecimento e tudo mais, você percebe, né? E consegue repelir a tempo, tratar a tempo. Já ia esquecendo. Que eu imagino que alguém que pratica vai perguntar se o que eu pedi, o que eu barganhei com ele foi conseguido. Foi conseguido. Então, a minha relação com ele, como que ficou? Francamente, eu não acredito que ele... gente, o Daimon passou a me adorar, ele gosta de mim. Gente, não. Sem chance. O que eu acho que eu consegui é tipo que um pouco mais de respeito. Essa palavra é tudo, sabe? E conseguir esse respeito é uma coisa muito, muito difícil. Acho que é o que a gente precisa buscar a todo custo. Porque você não vai conseguir um controle, você não vai conseguir uma barganha, você não vai conseguir nada se ele achar que você é um lixo, se ele achar que você é o cocô do cavalo do bandido, como eles acham mesmo. Você não vai conseguir, entendeu? Por mais que eu tenha conseguido, entre aspas, um acordo, eu conseguir respeito, né? Como é que eu vou saber como é que fica daqui pra frente? Eu não tenho como controlar ele, ninguém tem, definitivamente, né? Então vamos manter o respeito, deixo assim, por hora. Em algum outro momento, quando eu estiver apta, né, e fizer alguma outra coisa com essa mesma
esse mesmo ser, eu aviso vocês, mas fica aí a experiência. Pelo amor de Deus, gente, toma muito cuidado com essas coisas, isso não é brincadeira. Resolve, funciona e tudo mais, mas vai devagar mesmo, de verdade, porque é assustador, de verdade, é assustador. E ó, vamos lá, quer tentar fazer esse tipo de coisa? Muito estudo, muita segurança, né? Proteção das coisas que você for fazer anteriormente a isso, no momento que você estiver fazendo isso também. Saúde em dia, não vai fazer ritual tão todo arrebentado. Se você esteja em boas condições de saúde, estude bastante, dá preferência àqueles que são declaradamente mais simples de lidar, sabendo que até eles são criaturas que não gostam da gente, são muito mais velhas do que a gente, são primitivas, então o ser humano não vai conseguir dominar. Se a gente consegue, é o respeito. Respeito eu acho que é a palavra-chave, certo? Não vá na ilusão de que você vai colocar ele numa garrafa como se fosse um espírito do Aladim, porque não vai. Todo cuidado é pouco e os riscos são realmente fato, são reais, eles existem. Beijo grande pra vocês, até quinta-feira. Tchau!